Muito bom dia, são 10h22 praticamente, está tudo preparado para mais uma edição do Visto de Fora. Como é habitual às sextas, comentamos os temas da semana com o Olivier Bonamici e com a Begonha Inigas, que hoje participa a partir de Vigo. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, também em estúdio para lançar as questões de hoje temos a jornalista da Renascença, Anabela Góis. Olá, Anabela, bom dia outra vez. Bom dia. Imagino que voltamos a ter muito que falar sobre a guerra na Ucrânia, não é? Sim, bom dia a todos, sem dúvida. E numa altura já temos praticamente 2 meses e meio de guerra, mas deixem-me recordar primeiro que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E um dos factos marcantes esta semana na Ucrânia foi que, apesar da dimensão incomensurável da tragédia, foi possível retirar cerca de 500 civis em segurança da fábrica Azovstal, em Mariupol, graças aos esforços das Nações Unidas e, em particular, do secretário-geral António Guterres. Parece uma gota de água num drama tão grande, Olivier, mas podemos dizer que, quanto mais não fosse pelo salvamento destas vidas, já teria valido a pena a missão de Guterres. Sim, é evidente, a partir do momento que se salva uma vida, já vale a pena. Portanto, eu acho que ele foi, António Guterres, criticado em vários órgãos de comunicação social, por uma parte da população, por ter tido uma viagem que pecou foi tardia afinal, hein? Esta viagem de António Guterres. Mas uma vez que ele viajou, eu acho que era complicado arranjar mais do que ele fez. Portanto, eu acho que ele esteve à altura perfeitamente do secretário-geral das Nações Unidas. Desbloqueou este impasse que já durava algum tempo. A Begonha, mas a verdade é que a guerra parece longe de uma solução, não é? Sem dúvida que passam 2 meses e meio já, e continuamos praticamente como começo, eu diria, não como começo, ainda com mais problemática que no começo, porque no começo da guerra ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Não sei se se lembram, mas muitos analistas internacionais disseram na altura que seria um conflito muito breve, não é? Que tudo apontava a isso, mas não é verdade. Este conflito, por muitas filtrações que parece que há, que apontam a que pode haver um fim, a que Putin no dia 9 de maio pode anunciar qualquer coisa, um alto fogo, algo assim, cá continuamos e os mortos continuam a crescer. E isso é a única realidade que temos neste momento. Esta semana o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko disse que nunca lhe passou pela cabeça que a guerra viesse a arrastar-se desta forma. Que leitura é que fazes, Olivia, destas declarações de um dos mais fiéis aliados de Vladimir Putin? É uma declaração que, lá está, eu acho que toda a gente partilha desta opinião, que imaginava que a guerra se arrastasse assim. Agora é assim, também não há nada de extraordinário nesta declaração dos grandes aliados de Putin. O que é que me preocupa neste momento, através da Bielorrússia e de todos os aliados da Rússia, dos países amigos da Rússia neste momento, neste conflito, é ver o que vai acontecer, de facto, nesta data-chave do dia 9 de maio, não é? O que vai realmente acontecer, porque sabemos que, Sim. por acaso eu vi, antes da guerra, cheguei a ver o desfile, que é sempre um momento patriótico muito importante. Vi o desfile quase na sua totalidade e é sempre impressionante. Este ano, no contexto atual, é evidente que Putin vai querer dar ao seu povo, pelo menos, a ideia que é uma missão. Espero apenas isso só, que não será um discurso de ódio em geral contra o Ocidente. A minha preocupação é que, através dos discursos assim, que Putin passa numa fase nova no dia 9 de maio. Begonha, e que consequências é que o arrastamento desta guerra pode realmente ter? Um cenário de golpe de Estado na Rússia pode ter alguma credibilidade? Quando se fala tanto de algo, é difícil que depois aconteça, não é? Porque os serviços secretos costumam trabalhar bem, estamos rodeados. É uma guerra também paralela no que a parte dos espias, a parte internacional, diferente o que o conflito no terreno, não é, as negociações, e há muitas filtrações, como eu dizia há um momento. Portanto, quando se fala tanto que pode haver um golpe de Estado, não sei se isto é para acontecer. Acham que o Putin, com tudo o controlado que tem, tudo,
vai deixar que isto saia à luz pública, um possível golpe de Estado. Se vai acontecer alguma coisa, non vai ser provavelmente no día 9 de maio. No día 9 de maio pode acontecer o que eu dixía un momento e o que estaba a dizer Olivier agora. É dizer, unha nova fase, un novo momento, mas todo así tan planificado, tan planeado, tan anunciado. Difícil, non é? Que algo pode acontecer próximamente? Pode ser. Isto me a referir si os apoiantes internacionais de Putin comenzan a ficar para atrás, como estábamos a dizer a un momento, se internamente a divisão é moito grande, tamén isto pode dar lugar a un posible golpe de Estado. Mas non sabemos en realidade como están as coisas lá dentro. Non temos imprensa internacional lá dentro. Por tanto, é moito difícil saber mesmo o que pode acontecer. Teremos de aguardar pelos próximos dias, mas continuam, entretanto, em paralelo, as ameaças de Moscou à NATO, à Moldávia e a vários países nórdicos. Tivemos também exercícios russos com armas potencialmente nucleares. São demonstrações de força ou provas de fraqueza de Putin, Olivier? Eu diria que é a banalização da arma nuclear, da ameaça nuclear, e que está por parte da Rússia. E, aliás, há alguns vídeos que circulam, e não são fake news, porque são vídeos nos telejornais russos, tanto no canal público como no canal privados, e estamos a ver pessoas, até apresentadores que se riem em direto sobre o facto de eventualmente haver uma bomba em França, uma bomba, sei lá, em Berlim. No outro dia havia o Reino Unido apagado do mapa por parte do apresentador do telejornal. Portanto, e tudo isto, um clima parece que estão lá pronto a brincarem com isso. O que é preocupante é que a Rússia sempre disse que irá usar a arma nuclear se houver uma ameaça existencial. A grande questão é que eles consideram-se sempre ameaçados e cada vez mais consideram-se ameaçados. E o que me preocupa é que o jogo perigoso de Putin provoca também por parte do Ocidente um jogo, entre aspas, perigoso. Lá está, através da entrega de armas e não só. Portanto, jogo perigoso de Putin, mas também o Ocidente, neste momento, na minha opinião, anda também num discurso bastante de escalada. E, entretanto, Begonha, a Europa parece mais dividida quanto ao agravamento das sanções à Rússia, nomeadamente o embargo às importações de petróleo e de gás. Estaremos a chegar ao momento do verdadeiro teste à unidade dos aliados? Sim, este é um teste, mas é um teste desde que começou a guerra, não é? É um teste para testar, insisto, o papel da Europa, o sentido da Europa, se realmente vamos da mão, se estamos unidos, se serve de algo non só a NATO, sino tamén a Unión Europea. Eu, desde logo, estou convencida que serve para moitísimo, non? Saben que sou unha defensora da unidade europea e da Unión Europea. Mas nesta cimeira de Bruselas, lembremos aos nosos ouvintes, estáse a ver, que se está a celebrar, estáse a ver esas discrepancias, non é? Esas discrepancias, e por qué? Porque, como xa temos explicado neste programa nas últimas semanas, a Alemanha depende muitíssimo. Mas no caso já nem é a Alemanha que está a travar, é a Hungria e a Eslováquia, não é? Sim, mas a Alemanha ainda non se chegou a ese acordo, e é tan importante a dependencia da Alemanha, non é? Que si, como xa explicábamos semana pasada, se realmente se producir este embargo, vai ser moito duro para a Rusia, non é? Porque as outras economías das que falabas non son tan importantes, non teñen tanto peso na Europa e para a Rusia como a Alemanha, mas é fundamental que se chegue a un acordo, fundamental para travar ao Putin, para travar económicamente a Rusia, porque só cando há ese dano económico e que realmente acho que o Putin vai ficar, como dissemos tantas veces, acorralado. Só vai ficar acorralado quando economicamente não possa mais. Olivier, entretanto, o primeiro-ministro António Costa prepara-se para viajar para Kiev nos próximos dias, não se sabe ainda ao certo a data, por uma questão de segurança, não é? Esta viagem achas que pode servir para corrigir uma certa imagem de que Portugal não apoia a entrada imediata da Ucrânia na União Europeia? A célebre frase, a célebre expressão quase a que Zelensky se referiu ao falar do apoio a Portugal? Eu não vi, de parte nenhuma, uma falta, ou que seja, ligeira de apoio de Portugal. Não vi de parte nenhuma.
e às vezes, claro que é complicado dizer isso, porque o povo que está mais a sofrer nisto tudo é o povo ucraniano, que é representado pelo Sr. Zelensky. No entanto, eu acho que às vezes incomoda um pouco a distribuição dos bons e os maus pontos de Zelensky a qualquer país. Do tipo Portugal, bom, mais ou menos, 15 em 20, porque quase. Depois, sei lá, França ou Espanha. E depois parece que ele está a distribuir. E a verdade é que o Ocidente ajuda, quer dizer, a União Europeia ajuda de que forma a Ucrânia. Portanto, às vezes eu acho que é um ligeiro abuso, na minha opinião, nas críticas por parte do Sr. Zelensky. À margem da guerra na Ucrânia, gostava também de ouvi-los sobre a política espanhola e francesa, cada uma à sua maneira está efervescente. Em Espanha estalou esta semana o escândalo da espionagem telefónica. Nem o primeiro-ministro Pedro Sánchez, nem a ministra da Defesa escaparam ao sistema Pegasus. O que é que isto ainda pode vir a dar, Begonha? Muita coisa. A política española e a actualidade española é efervescente, non é? En resumo, temos a directora do Centro Nacional de Espionaxe, en resumo, non é? Das segredas españolas, Paz Esteban, que está baixo o foco, non é? Dunha pista política acusada do CNI ter espiado a Generalitat, os independentistas da Cataluña, mas é que non é só iso, porque tamén, entretanto, o goberno do Pedro Sánchez saiu a palestra a dizer que tamén eles tiñan sido espiados. Isto chegou a tal punto que a Paz Esteban teve de ontem comparecer no Parlamento Español e explicar que tiña autorización judiciaria para espiar aos independentistas cataláis, que non sei se lembran os nosos ouvintes, todo isto aconteceu cando aconteceran aquelas manifestações na Cataluña tan terríveis, coas persoas con lutas nas ruas, e dizer, tiña autorización judiciaria. Que acontece con todo isto? Que o goberno do Pedro Sánchez está a ficar moito fragilizado porque, pelos vistos, todo aponta a que foran espiados non pelo CNI, o Pedro Sánchez e a Margarita Robles, a ministra de Defensa, sino pelo goberno de Marrocos. Pelos vistos, hoxe no El País, eu peso para ler os nosos ouvintes os artigos que aparecen hoxe no diario El País, explícase tamén como há máis dunha década que há espiões marroquinos en España, non é? E tamén a política con Marrocos mudou moito, agora o goberno español teve de ceder, portanto, esta é unha historia, unha novela efervescente. Vamos avançar, que dá Begonha. para moitos capítulos. Vamos avançar para a França. Depois da vitória de Macron nas presidenciais, desenha-se cada vez mais uma frente de esquerda para tentar vencer as legislativas de junho. O que é que aconteceu, entretanto, Olivier? Podem regressar os tempos da coabitação? É cedo para dizer isso, porque as eleições estão daqui a 2 meses. Eu diria que é algo super importante porque é a vitória de um homem e a vitória de uma corrente ideológica. A vitória de um homem que é Jean-Luc Mélenchon, candidato da extrema-esquerda, da esquerda radical, como quiserem, que conseguiu a união da esquerda, que é algo inacreditável. É só para você ter uma ideia, é como se em Espanha, se fosse Podemos, Geringonça, Podemos a mandar. É mais ou menos isto. Porque recordo que o Podemos, o Bloco da Esquerda, o Partido Comunista e o Partido da França Insoumise de Jean-Luc Mélenchon pertencem ao mesmo grupo parlamentar europeu. Portanto, é a esquerda radical que manda claramente agora em França, e isto é uma grande vitória desta esquerda, porque mesmo esta coligação com os socialistas, com os ecologistas, com os comunistas, quem manda, então, é esta corrente ideológica de esquerda radical, que é um momento de facto importante na política francesa. Muito bem, agora são 10h35. Lembro que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Até se me saiu a voz embargada. Bom, por cá a semana ficou marcada ainda pela polémica a envolver a Câmara de Setúbal. Dezenas de refugiados de guerra da Ucrânia foram ali recebidos por um casal de imigrantes russos de uma associação com ligações ao Kremlin e que terão fotocopiado documentos dos refugiados, entre os quais passaportes e certidões de crianças. Olivier, passou uma semana, foram dadas muitas explicações, falou-se muito. O que é que te parece todo este caso? Estás mais esclarecido agora? Sim, parece que eu estava mais esclarecido um pouco, mas é de facto vergonhoso. Isto é mesmo claramente inacreditável. A grande questão resta saber se foi de facto planificado ou não. Eu acho que não foi mais por uma questão de incompetência do que propriamente para tramar
a vida dos ucranianos que chegam aqui. Eu acho que é muito mais por incompetência. Mas às vezes a incompetência leva a casos dramáticos. E eu acho que isto é um caso deles. Begonha, quem é que atuou pior? Foi a Câmara, que pediu esclarecimentos ao Governo na sequência das denúncias feitas pela embaixadora da Ucrânia em Portugal, ou o Poder Central, a quem tinham sido feitas estas denúncias e que aparentemente não fez nada? Eu quero dizer antes de máis unha coisa, que esta historia tamén se parece á historia, non sei se se lembran, da Cámara Municipal de Lisboa, o Medina, espiar tamén os manifestantes de diferentes países, non é? Os activistas rusos en contra de Putin e de outros países. Neste caso, para mí actuaron mal todos realmente, porque, primeiro, a Cámara Municipal, o presidente da Cámara non actuou nada ben, só dimitiu esta persoa cando xa isto estaba depois de se publicar esa grande reportaxe no Expreso, non é? Porque isto é mesmo así. Tiveron de pasar moitos días. Nun caso destes, un político, realmente, e un político local, sobre todo, non é? Debe tomar medidas rápido, porque todos se coñecían na Cámara Municipal. Entón, non é de recibo este tipo de conductas. Alguén que estexa mesmo dunha asociación a receber diñeiro e diñeiro público, non é? Diñeiro da Cámara Municipal para poder receber estas persoas, para poder apoiar estas persoas, aos inmigrantes. Por tanto, para mí, actuarán realmente mal todos e neste ninguém caso... fica bem na fotografia, não é? Ninguém fica bem na fotografia. Olivier, mas será que foi só um caso de incompetência, como referiste, um caso censurável, ou achas que este caso mancha mesmo o acolhimento de refugiados em Portugal? Portugal tem acolhido muita gente, já temos cá 35 mil refugiados ucranianos. Não manchei nada. A solidariedade do povo português e europeu, em geral, é extraordinária. E não é um caso assim que vai manchar a atitude de um povo. Não, claro que não. Também essa a percepção que tens, Begonha. Mas sim. E em relação à própria Câmara? André Martins, o Presidente da Câmara de Setúbal, deveria ter-se demitido, ou o PS poderia ter forçado a queda do Executivo e a convocação de novas eleições? Ou não justifica tanto? Aquí estamos máis na mesma liña o que aconteceu na altura na Cámara Municipal de Lisboa, non é? Nun caso destes que o que tentas facer sempre os políticos por como unha barreira culpabilizar os outros, os que fican máis para baixo, non é? Mas sin dúbida o presidente da Cámara Municipal de Setúbal ten, como acabo de dizer, moita responsabilidade nisso. Xa se viu na comunicación social cando apareceu como é que le actuou, non é? Nunha coisa destas, se realmente tens integridade, debes asumir a tua responsabilidade, non é? Entón, non sei se chegar a dimisión, mas pelo menos ter actuado dun outro xeito, ter recoñecido o erro, ter dito mea culpa, non é? Por que custa tanto dizer mea culpa, non é? Deberíamos ter actuado mellor, non sabía, non sei, de outra maneira. Entón, acho que non, como acabamos de dizer, non ficou nada ben na fotografía. Olivier, e o que é que nos mostra a reação do Partido Comunista sobre este caso, tendo em conta que André Martins é do Partido Comunista, sendo previsível a recusa em falar deste caso? Mostra embaraço a forma como Jerónimo de Sousa ficou irritado com as perguntas dos jornalistas no 1º de maio. O que é que isto mostra? Embaraço? Sim, é evidente que o embaraço, não é? Pertence à mesma família política. Eu diria que o Partido Comunista Português está a viver um momento complicado, porque está a ser atacado em todos os lados. Eu acho que também me parece que vai pagar os partidos nas próximas eleições. Ficaria muito surpreendido se o PCP não baixasse imenso no voto. A grande questão é que me interessou também, como lá está no visto de fora, que é o tal debate que há em Portugal sobre a questão de qual é o limite, não é, de ter algumas posições como estas do PCP na vida política portuguesa. Eu acho que quando alguns responsáveis ucranianos pedem que este partido não devia existir, eles têm o direito de ter esta opinião, mas o Partido Comunista Português, tal e qual como o Chega, ou como, sei lá, outro partido político, é um partido democrático. Ou seja, a partir do momento em que não é, se não é, tem que se provar que não é. É simples. Portanto, existem tribunais. E além disso, um dia o senhor Jerónimo de Sousa ou o senhor de Ventura ou qualquer outro dirigente político tiver uma declaração que vai contra a lei, neste caso é a justiça que tem que ter a palavra. Não são as pessoas que decidem, porque é contrária à ideologia deles, quem é que é democrático e quem é que não é. Portanto, existe justiça que decide isso.
Isto, E por isso- isto a por propósito, isso- Begonha, daquilo que defendeu o Sim. Presidente da Associação de Refugiados Ucranianos em Portugal, não é? Questionou o sentido de um país democrático como Portugal continuar a ter um partido como o Partido Comunista. Achas que isto faz sentido, levantar esta questão? O que eu continuo com o que estaba a dizer Olivier, é moito importante neste tipo de situações que o povo vexa realmente como actúan estes partidos. O Partido Comunista Portugués ficou anclado no pasado, non é? E entón, agora nestas situações limite, onde estamos a ver como se actúa con estes refugiados, como se está, en teoría, a pasar información, todo aponta a Rusia, non é? A ficar con esa información, o poder ruso, os servizos segredos rusos, o que sexa a secreta rusa, mas neste caso, se comparamos con o que estaba a dizer Oliveira antes da França e con o que está a acontecer tamén en España, precisamente con isto que falaba antes de como se estaba a espiar, en teoría, por parte das secretas españolas aos independentistas cataláes e que tiña permiso da xustiza española, que acontece? Que os socios do goberno español, estou a por este exemplo, xa que falamos dos comunistas portugueses, que son de Podemos, non é? Que Podemos son comunistas, teñen bastantes comunistas dentro, precisamente o Podemos, que está no goberno español, parece que non está. É dizer, eles están a criticar o seu propio goberno do que forman parte. Então, todas estas situações nos serven para ver que cando chegan este momento, que é realmente democrático e que não é democrático. Deixo isto assim. Mas há uma coisa engraçada que eu queria contar, que é o que é que, para responder à tua pergunta sobre se o partido é democrático ou não, eu acho que a nossa riqueza nos países de democracias, não é, é a tal pluralidade de expressão. E dou um exemplo que me marcou bastante, que é o dentista que vive perto da minha casa. É um senhor que um dia dei um telemóvel, não é, o WhatsApp, e ele non-stop envia uma mensagem por dia vamos dizer assim, de discurso, não é anti-ucraniano, não é pró-russo, mas é um pouco a teoria, enfim, que tudo isto, afinal, os Estados Unidos estão por trás, etc, etc. Bom, ok. Eu disse outro dia, e ao nível ideológico, você é o meu inimigo. Eu disse a ele, mas ainda bem que recebi isto, porque eu gosto de ter opiniões divergentes da minha. Sim, claro. pluralidade, Mas esta pluralidade é importante, exatamente isso. E uma pessoa pode discordar da opinião do Partido Comunista, não é? Pode discordar, faz parte da democracia. Claro. Mas o Partido Comunista tem o direito de ter esta opinião, exceto, mais uma vez, se ultrapassar os limites da lei, e a lei que o decide. Aí está. Mas sem ultrapassar os limites da lei. Isso é. Temos ainda de falar da pandemia, que está longe de ter terminado e os números provam-no bem. 3 semanas depois do fim da máscara na generalidade dos espaços fechados, os casos dispararam em Portugal. Estamos com uma média de 11 mil novas infecções por Covid-19 dia. O índice de transmissibilidade voltou a crescer, mas os especialistas dizem que não há motivos para preocupação. Olivia, o que é que te parece? Sim, quer dizer, não há motivos para preocupação, porque de facto verificamos que a nível dos casos mais graves estamos melhor do que no passado, não é? Agora, claro que isto continua. É super interessante porque há cada vez mais cientistas a nível europeu e mundial que dizem que com o Covid eles estão perante um caso que é muitas vezes de alguns mistérios. É complicado antever o que pode acontecer. E é por isso que temos de ter algum cuidado mesmo assim, por causa desta imprevisibilidade. Agora, como repeti na semana passada, é normal que em Portugal os casos estejam a aumentar. É exatamente o contrário em França, estão a cair a pico. Porquê? Porque em França o uso da máscara, como disse na última semana, já não é obrigatório desde há um mês e meio. Portanto, em França, o que é que aconteceu? Um pico de infecção. E agora estava a ver 50 mil casos por dia, eram 150 mil no início do mês de abril. Portanto, é normal que Espanha e Portugal, neste momento, tenham casos a aumentar, tendo em conta que a máscara foi largada há pouco tempo. Mas está a aumentar muitíssimo os casos. E aqui em Espanha está a aumentar muitíssimo. Todos conhecemos pessoas que están a apañar Covid. E outra coisa importante, está a haber moito Covid persistente entre pessoas tamén que o están a apañar agora. Isto non acabou, eu insisto, sempre digo a mesma coisa. Debemos ter imenso cuidado e sobre todo que en cualquier momento isto dá a volta. E aqui o máis Begonha, preocupante deste lado... deixa-me só adiantar que foi neste contexto, com os casos a aumentar, mais infecções, mais mortos, o Governo acabou com os testes gratuitos à Covid-19. Eram 2 por mês, desde o início deste mês de maio, acabaram. Haverá o risco de termos mais contágios e mais casos por diagnosticar?
Sí, sí, sin dúbida. Eu penso que isto de acabar con os testes é unha maneira tamén para dizer acabou todo, non vamos controlar, como aconteceu en España, non é? En España tamén deixáronse de contabilizar a un mes máis ou menos os casos. Mas non é así que se faz, porque isto dos testes gratuitos axuda moito para ter un controlo e sobre todo porque há algo preocupante que tentaba dizer un momento e é que aquí están a crecer como acontece en Portugal. Eu falo aquí do outro lado da fronteira, non é? Desde a Galiza amiga de Portugal, desde Eurorrexiao, que realmente están a aumentar moito os casos maiores de 80 anos, neste lado e tamén en Portugal. Por iso ten toda a lógica a segunda dose de reforzo que anunciou Portugal, mas que en España aínda non se anunciou. É dizer, Portugal foi antes anunciado isto do que en España, e eu acho que é moito necesario, sobre todo, non nos relaxar tanto, por moita vontade que teñamos de que isto acabe, e isto non acabou. E o Covid existe e sigue a existir e continua a existir. Em Portugal, a dose de reforço da vacina foi anunciada para os maiores de 80 anos, que são os mais frágeis, não é? Aqueles que estão em maior risco nesta altura, que será dada antes do outono e inverno. Ontem a Ministra da Saúde disse que para maiores de 60 anos ainda está em ponderação. Olivia, não faria mais sentido dar logo a toda a gente com mais de 50 anos e pronto? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para decidir? Não sendo especialista. Mais de 50 anos, eu tenho 49 anos, vou fazer 50 anos em breve, portanto não sei. Não querias levar outra pica. Sim, tem que ser. Begonha, acho que ainda querias falar do acordo Portugal-Espanha sobre o mercado energético. O que é que está a falhar e a atrasar este acordo? Iso gostábamos de saber todos, non é? Porque falábamos semana pasada desa fotografía da vicepresidenta española Teresa Ribero, Duarte Cordeiro, ministro portugués en Bruselas, ese acordo, non é? Enerxético. Mas, pelos vistos, aquí é un tema de dados, un tema da comisión que se leva de enerxética na factura, e son pormenores que están a impedir que realmente se produza ese acordo tan importante para que baixen dunha vez por todas as nosas facturas. É um assunto a que vamos voltar certamente. Bem, vamos em frente. Está na altura do momento dedicado à língua portuguesa, em que testamos os conhecimentos dos nossos comentadores. É o famoso índice de tugalidade. Portugal! Índice de tugalidade. Ora, sabemos que o Olivier e a Begonha são muito competitivos, que de certeza passam a semana a preparar-se para responder aqui aos desafios do índice de tugalidade. Mas não duvides! Mas também nós nos esforçamos por encontrar expressões da língua portuguesa que ponham os nossos amigos a pensar. Estão preparados esta semana? Queremos que nos digam, atenção, que esta é para queijo. O que é uma pergunta da algibeira? Uma pergunta que tem uma armadilha. Olivier, sabes? Não, e tu sabes tu? Não, olha, antes de mais, o que é uma algibeira? O que é uma algibeira? Sim, algibeira. Sei lá o que é isto. Não sabe o que é para algibeira? guardar Sabes o que é, Begonha? É uma espécie de banana. É um bolso. Uma espécie de banana. Quem é que disse uma espécie de banana? Foste tu, Olivia. Uma algibeira é um bolso. É um bolso. É isto. Então o que é que será uma pergunta da algibeira? Mas eu já ouvi pessoas a comprarem. Não, outra coisa. Uma pergunta básica de bolso. Compram bananas, não compram bolsos. Bom, é uma pergunta da algibeira, é precisamente uma pergunta que parece fácil, mas que pretende confundir ou embaraçar quem está a responder. Foi o que a Anabela fez hoje e que me pediu para transmitir-vos. Bom, olha, por exemplo, aquelas perguntas que às vezes se fazem aos políticos. Sabe quanto custa 1 litro de leite ou 1 quilo de batatas? Só para apanhá-lo em falso. É uma pergunta da algibeira. A ver se vai às compras. Então, peço desculpa. Então, quando eu disse. Sim, tu acertaste, mas acertaste. Eu disse uma pergunta de armadilha. Sim, acertaste. Ganhei. Mas depois disseste uma banana. Depois disseste uma algibeira. Não foste claro. Não foste claro, Oliveira. Andaste ali próximo. Meninos, temos 2 minutos para o positivo e para o negativo da semana. Índice de tugalidade. 30 segundos a cada um. Begonha, começamos pelo teu negativo. Difícil. Comunicacións, ligacións ferroviarias Galiza ou Portugal, Galiza. Vivi no outro día, terça pasada, no famoso Celta, entre Porto e Vigo. Olla,
além de que o comboio é velho, não só isso, sino que nos pararam em Viana do Castelo para apanhar um outro comboio para Vigo, um outro comboio ainda mais velho, porque não sei o que aconteceu. É dizer, isto é surreal, como diria o nosso Olivier. Por favor, senhores, com esse percurso tão maravilhoso, tão bonito, a ver o mar, a desembocadura do Minho, por favor, façam alguma coisa, pelo menos que os comboios sejam decentes. Fica dado o recado. O teu negativo, Olivier. O meu negativo tem a ver com o sistema em Portugal do ATL. Não, gosto das pessoas que lá trabalham, conheço até alguns, não gosto do sistema do ATL em Portugal. Há uma falha gigante que eu não percebo bem. Ocupação de tempos livres? Desculpa, sim. Vou explicar porquê, que acho escandaloso. Acho escandaloso que numa escola pública, quando há um professor que falta, depois os militares estão ao rastro e têm que procurar uma alternativa. E muitas vezes, qual é a alternativa? É o ATL. Só que há um problema. Então, como é que fazem os pais mais carenciados? Como? Não estou a perceber. Não. E este sistema do ATL, que devia ser apenas e só um complemento, não é? Já é quase às vezes uma substituição de um sistema que anda a falhar completamente. E pergunto eu como é que é possível que as pessoas que não tenham dinheiro pagam depois alguém para simplesmente ensinar algo aos seus filhos. Muito bem observado. O teu positivo da semana, Begonha? Duas coisas. Ai. Primeiro, que ontem eu pude celebrar cá em Vigo, não estava em Portugal, mas estava quase em Portugal, o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Eu celebrei cá e celebrei no Instituto Camões de Vigo, que é maravilhoso, eu recomendo aos nossos ouvintes. É um palacete do século XIV, uma casa medieval. E a outra tem a ver com os meus filhos, que no dia da mãe não tinham tido tempo para me oferecer nada, e no dia a seguir, diz-me o meu filho mais velho, Tiago, mãe, o dia da mãe é todos os dias. Ora bem. Então, hoje tive tempo e te compramos o livro. Compraram o meu livro maravilhoso. Sabes de quem, Olivier? Da biografia da Angela Merkel. Muito bem. Olivier, vamos ao teu positivo. O meu positivo não é bem positivo, é uma esperança, porque a nível do desporto estou contente, porque logo a seguir vou comentar a volta à Itália de bicicleta, e se a minha esperança é porque o momento pode ser fortíssimo da história do desporto português, recordando que nunca um português na história, nem o grande Joaquim Agostinho, ganhou uma grande volta, e seria genial, seria brutal para o desporto português que o João Almeida conseguisse o tal feito, e portanto é o meu positivo, a minha esperança da semana. Vamos torcer contigo. E eu vou estar a acompanhar também, Vamos certamente. todos. Muito bem, é o fim de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe que pode enviar os seus comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Anabela, muito obrigado. Já obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Olivier já ia a caminho do Eurosport.